Imagina só, o julgamento acaba e só depois disso é que a relatoria do processo troca de ministro. Não é algo comum lá no STF, né? O foco aqui é justamente essa mudança inesperada. O ministro Luiz Fux era o relator e o caso passou para o ministro Flávio Dino. A fonte que a gente consultou diz que isso gerou até uma certa tensão ali na sessão plenária. Se o relator, na parte vencida, concordar em reajustar, ele continua como relator. Se o relator, na parte vencida, não concordar em reajustar, o primeiro que divergiu tem a relatoria. Bom, eu fui vencido por 10-1 no juiz de garantia, mantive a relatoria. Mas Vossa Excelência fez 10-1, não foi reajuste nenhum. Não foi reajuste nenhum. Eu e o ministro Top ficamos praticamente num voto igual, só que eu mencionava os dispositivos e ele declarava. Ministro, a tese de julgamento era uma tese divergente da de Vossa Excelência num capítulo essencial. Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí isso, então o redator pro acordo fica o ministro Flávio Dino. Bom, portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe, simplesmente não existiu isso. O fato principal, relatoria saiu do Fux, foi para o Dino. E o ponto-chave, como a notícia frisa, é que não foi uma coisa administrativa, tipo rotineira. Foi uma consequência direta do resultado mesmo do julgamento. Parece que o jeito como a votação terminou é que puxou essa mudança. Exatamente. A chave para a gente entender isso está na expressão parcialmente vencido. A fonte explica que foi essa a situação do ministro Fux. Simplificando, significa que a maioria dos outros ministros decidiu de um jeito diferente do que ele propôs no voto dele, né? Ele ficou do lado minoritário da decisão final. E o que acontece então quando o relator original fica vencido, mesmo que parcialmente? Tem alguma regra para isso? Tem sim. E segundo a notícia, o próprio presidente do STF, o ministro Barroso, fez questão de explicar como funciona. A regra interna do tribunal diz que, nesses casos, o relator original, mesmo que discorde do resultado, tem que ajustar o texto do relatório e também do voto que vai conduzir o acórdão, para que ele fique fiel ao que a maioria decidiu, sabe? O documento final tem que ser o espelho da decisão do colegiado. Ah, entendi. Não pode refletir só a posição isolada de quem relatou. Isso. Não a posição individual que acabou perdendo na votação. E aí que a coisa fica bem interessante, porque, pelo que consta na notícia, o ministro Fux não teria concordado em fazer essas alterações. Ele parece que bateu o pé, manteve o texto original, alinhado com a visão dele, que era minoritária. Quer dizer, ele se recusou a adequar o documento final que realmente reflete o entendimento que prevaleceu. É o que a fonte aponta. E o que é fascinante aqui é ver a aplicação direta do que a notícia chama de determinação regimental. O regimento interno do STF, ele prevê exatamente essa situação. Se o relator original não topa redigir o acórdão conforme a maioria decidiu, a consequência é essa, ele perde a relatoria. Perde a relatoria. E aí? E aí o processo é passado para outro ministro. Alguém que tenha votado com a maioria, com a corrente vencedora, para essa pessoa, então, elaborar o documento final que realmente reflete o entendimento que prevaleceu. Então, essa passagem para o ministro Flávio Dino foi, digamos, a aplicação automática dessa regra, por causa da recusa do ministro Fux em mudar o texto. Precisamente. É um mecanismo processual, né? Pensado para garantir que a decisão final do tribunal, aquela que vale de fato, seja registrada corretamente. Isso independe se o relator original concorda ou não com o resultado. Garante que o acórdão represente a vontade da maioria. Não deve ser algo que aconteça toda hora, imagino. Com certeza não. O que provavelmente ajuda a explicar a tal tensão na sessão que foi relatada, né? Mostra o peso formal que o acórdão tem. Não é só um papel, é o registro oficial da decisão. Faz sentido.
A fonte menciona essa tensão entre alguns ministros e que o episódio chamou atenção. Dá para imaginar que não é uma situação confortável para ninguém, né? Para começar, tem essa regra interna do STF, certo? Basicamente, se o ministro, que era o relator original do caso, ele vota diferente da maioria no julgamento, aí ele perde a relatoria, isso. A responsabilidade de tocar o processo dali para frente? Exato, exatamente. O regimento interno é claro nisso aí. A responsabilidade, a relatoria, passa na hora automaticamente para o ministro que deu o chamado voto prevalente, o voto vencedor. A lógica por trás disso, né, é garantir que o que vai ser escrito, o acórdão final, os próximos passos, tudo isso esteja alinhado com o que a maioria do tribunal decidiu. Faz sentido, né? Sim, sim, questão de coerência. E nesse caso específico que o material traz pra gente, quem acabou assumindo essa função? Então, o voto que ganhou, que prevaleceu, foi o do ministro Flávio Dino. Aí, por consequência, ele virou o novo relator. Como o texto mesmo aponta, é ele quem vai conduzir o processo agora. Vai elaborar o novo relatório, os despachos, tudo seguindo a linha da decisão da maioria. Entendi. A regra foi aplicada, procedimento seguido, mas aí o material fala que o clima lá no plenário ficou, e a palavra usada é visivelmente tenso. Por que isso? Quer dizer, uma aplicação de regra que parece tão processual, tão formal, por que gerar essa tensão toda? Olha, aí que está o ponto interessante, né? E o texto que a gente tem ressalta bem isso. É que essas transferências de relatoria, elas não são nada comuns lá no STF. São raras, na verdade. E justamente por serem raras, quando acontecem, muita gente interpreta como um sinal, sabe? Um sinal de que tem algum impasse ali ou uma divergência mais forte entre os ministros. Então, só o fato de ser algo incomum já cria uma certa expectativa, um certo peso no ar. Faz todo sentido. A raridade dá um destaque maior, né? Mas o relato também menciona a explicação que foi dada, acho que pelo ministro Barroso, né? Ele enfatizou que não era, como ele disse, a punição pessoal, mas sim o cumprimento estrito do regimento interno. A ideia era garantir coerência. Como é que essa justificativa formal casa com essa tensão que foi percebida? Pois é, aí que a coisa fica complexa. Porque mesmo com essa explicação bem protocolar, né, focada na regra, na neutralidade do procedimento, a situação, paradoxalmente talvez, foi sublinhando as tensões que já existiam ali. O material sugere que esse episódio acabou reforçando a percepção de que existem, sim, divergências jurídicas e institucionais lá dentro. Quer dizer, a aplicação da regra formal, mesmo que para garantir a coerência, expôs esses pontos de atrito. Talvez sem querer, mas expôs. Entendi. Então, para o caso específico, o processo agora segue com o Dino, refletindo a visão da maioria. Ok. Mas olhando para o STF como um todo, esse evento funciona quase como um termômetro público, né? Indicando essas disputas internas e debates acalorados que o material menciona como parte da dinâmica lá. Exatamente, essa é uma boa forma de colocar. Para o processo em si, significa que ele vai andar de acordo com a maioria. Mas para o tribunal, né, é mais um capítulo, como o texto descreve, que mostra um pouco dessa complexidade toda das relações, dos entendimentos diferentes que existem lá dentro,